como é que uma cidade conta a própria história, hein? Não é só com datas e nomes em livros, não. As histórias de verdade, essas estão nas ruas, nas paredes, sabe, até no ar que a gente respira. E é por isso que hoje a gente vai desvendar a história viva de João Pessoa. Pois é, essa é a grande questão. Não é só sobre preservar prédios antigos. É sobre entender o que de fato mantém a memória e a alma de um lugar pulsando, mesmo depois de séculos. O que será que faz uma história sobreviver? A resposta começa a aparecer aqui em duas metades que formam um todo. De um lado, está o que a gente pode tocar, as pedras, os muros, os monumentos. Do outro, o que a gente pode sentir, a música, as festas, as tradições. Tudo isso, na verdade, se resume a um conceito bem importante: o patrimônio cultural. Mas afinal, o que essa ideia realmente significa? Vamos descobrir juntos. A Unesco dá uma ajuda para a gente entender. Patrimônio cultural é tudo aquilo com um valor universal excepcional. Pensa assim, não é só aquilo que a gente toca, como os edifícios, mas também aquilo que a gente sente, como as tradições e as festas. É o conjunto da obra que forma a memória e a identidade de um povo. Bom, agora que já entendemos a teoria, que tal uma viagem? Nosso destino, João Pessoa, nada menos que a terceira capital mais antiga do Brasil. Chegamos, estamos bem no coração de João Pessoa, no centro histórico. É só imaginar caminhar por aqui, cada esquina, cada azulejo, guarda séculos de histórias. É aqui que a nossa exploração começa pra valer. Vamos começar pelas pedras que falam, sabe? Descobrindo o patrimônio material de João Pessoa, aquelas estruturas físicas que literalmente construíram a história da cidade. E um exemplo perfeito disso é o Centro Cultural São Francisco. Quando a gente olha para ele, não vê só um prédio. É um monumento de fé, de história. A grandiosidade dele é um testemunho da passagem do tempo. E a história desse lugar é, assim, impressionante. Pensa só, tudo começou lá em 1589, com a fundação do convento. Séculos depois, em 1734, a igreja foi consagrada. E aí, em 1989, ele renasceu como um centro cultural super vibrante. São mais de 400 anos de história viva, de evolução, em um único lugar. Outra joia da cidade é o Mosteiro de São Bento. Ele foi construído lá entre os séculos 17 e 18 e é uma obra-prima do barroco beneditino. O valor dele é tão grande que em 1957 o IPHAN o tombou como patrimônio nacional. Não é para qualquer um, né? Essa frase é a transição perfeita. O patrimônio não está apenas nos muros da cidade, mas no coração de seu povo. E é exatamente isso. Agora a gente sai um pouco da herança física para mergulhar nas tradições vivas da cidade. E a figura que conecta esses dois mundos é Nossa Senhora das Neves. Ela é muito mais que uma padroeira. Ela é o elo vivo entre a arquitetura imponente da cidade e suas festas mais vibrantes. Então vamos lá, vamos mergulhar na alma da cidade, vivenciar o patrimônio imaterial de João Pessoa através de suas festas, de suas procissões. Para ter uma noção do que isso significa, vamos começar com um número: 14 quilômetros. Essa é a distância que o pessoal percorre na peregrinação da Romaria da Penha. E não é uma caminhada qualquer, não. A procissão dura, em média, 7 horas. É uma demonstração de dedicação, de fé e de esforço físico que é realmente impressionante. E olha, essa tradição não é de hoje. Em 2026, ela vai completar 263 anos de existência. Imagina o peso histórico de um evento que acontece sem falta todo ano. A Romaria da Penha é, na essência, essa união de fé, história e devoção popular. A importância dela é tão grande que, desde 2013, ela é reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de João Pessoa. É um evento que mobiliza a cidade inteira todo final de novembro. Essa fala do professor Wanderson Alberto é muito reveladora. A identidade da cidade, o próprio nome dela, está ligado à sua festa mais antiga, a Festa das Neves. E que festa, viu? A Festa das Neves é a prática cultural mais antiga da cidade. Ela celebra tanto a padroeira quanto o aniversário de João Pessoa. O mais fascinante é como ela mistura o sagrado, com os eventos religiosos, e o profano, com as celebrações de rua. Em 2025, também foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial. E agora a gente chega no ponto em que tudo se conecta. É aqui que a pedra e a canção se tornam uma única história, um patrimônio que realmente perdura no tempo. E a grande lição é essa aqui.
O patrimônio é, na verdade, uma conversa constante entre o passado e o presente. A história completa de uma cidade não está só nas pedras ou só nas canções. Ela está na união das duas coisas. E essa imagem final resume tudo perfeitamente. De um lado, a pedra, que resiste ao tempo do Centro Cultural São Francisco. Do outro, a fé vibrante da Festa das Neves. É o material e o imaterial lado a lado, contando a mesmíssima história. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. Que histórias as cidades ao nosso redor contam? Se a gente parar para olhar, para ouvir de verdade, as histórias estão lá, nas pedras e nas canções, só esperando para serem descobertas.